Sabe aquela sensação de carregar um peso que não precisa mais estar com você? Como uma mala cheia de coisas velhas, que machuca os ombros e cansa a caminhada. Muitas mulheres carregam feridas, mágoas e lembranças dolorosas que já poderiam ter sido deixadas aos pés da cruz. Mas a verdade é que o perdão não é apenas algo que recebemos, é algo que também aprendemos a oferecer. Hoje vamos conversar sobre como Jesus, sendo perdoador, nos convida a vivermos livres e a libertar outras pessoas também. Aqui no Cuidado do Alto é um espaço especial para você parar um pouco e olhar para dentro e se cuidar. Nós entendemos que o desenvolvimento pessoal é olhar para dentro, é convidar Jesus a passear no mais íntimo do nosso ser e trabalhar, organizar nossa vida interior, arrumar o que precisa ser arrumado. Algumas coisas às vezes vão gerar um incômodo, vão dar muito trabalho, vai doer um pouquinho, mas que a nossa sede seja nos parecer mais com Cristo. Então, vamos lá para o episódio de hoje. Jesus não apenas falava sobre perdão, ele vivia o perdão. Quando estava pregado na cruz, injustamente, ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23:34. Já parou para perceber quantas vezes a gente cobra, até mesmo de quem não é uma pessoa cristã, que ainda não tem Cristo como Senhor da sua vida? A gente cobra um comportamento que não condiz. E muitas vezes nós que o conhecemos, que nos dizemos seguidores de Cristo, não estamos também dando um bom testemunho. Não estamos também perdoando. Muitas vezes a gente está cobrando das pessoas dentro da nossa casa, pessoas próximas de nós, amigos, que tenham uma maturidade, que sejam perfeitos, que sejam piedosos, que sejam engajados, enfim. A gente cobra, coloca uma pressão, um peso que Deus não coloca sobre nós. A gente vê uma falha de algum irmão que também é cristão, que também está na mesma jornada que estamos, na luta, nesse processo de santificação, de matar a carne todo dia, de se alimentar o espírito, e a gente é cruel, e a gente julga, e a gente machuca, e a gente tem dificuldade para perdoar aquele vacilo, aquele erro, de olhar para aquele irmão e enxergar ele como Deus nos enxerga também, com olhar de perdão. Por quê? Porque às vezes a gente se acha espiritual demais, às vezes a gente se acha boa demais, perfeita demais e justa demais, a ponto de nos sentirmos prontas para julgar o outro, para condenar o outro. Jesus, ele perdoou alguém bem pertinho dele, Pedro. Perdoou Pedro por negar ele 3 vezes. Imagina um discípulo que andou ali lado a lado com Jesus. Às vezes quem está mais perto é que a gente tem mais dificuldade de perdoar. Porque sim, essas pessoas vão nos machucar. Essas pessoas vão nos entristecer, muitas vezes não vão reconhecer algo, muitas vezes não vão alcançar as expectativas que nós temos. Será que estaremos dispostos a perdoar como Deus perdoou Pedro? Ele ofereceu perdão à mulher adúltera, dizendo: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Quantas vezes a gente fala de pessoas próximas ou distantes como alguém condenável, alguém, a gente até usa o termo, só Jesus. Mas no fundo, a gente não acha aquela pessoa merecedora de perdão.
Quem somos nós? Nós merecíamos perdão dele. O perdão em Jesus não era condicional. Não, eu vou perdoar Pedro porque Pedro está aqui do meu lado, Pedro é meu parceiro. Mas a mulher adúltera não era condicional. Não era por proximidade, por intimidade, nem era condicional ao arrependimento perfeito da pessoa. Porque acontece por aí também, às vezes a gente... Vou perdoar se a pessoa vier pedir perdão, se a pessoa vier se redimir, se a pessoa começar a fazer tudo que eu quero que ela faça, porque o que ela fizer vai me demonstrar que ela está arrependida ou não. Minha irmã, o perdão em Jesus não era condicional ao arrependimento perfeito da pessoa. Não, essa pessoa posso até perdoar, mas se não tinha se. E muito menos condicional ao merecimento. Às vezes a gente pensa que aquela pessoa não merece mais. Não, já perdoei uma vez, 2, não, 3 já não dá mais. Não merece mais o meu perdão. Aí já é bagunça demais. O perdão em Jesus não era condicional ao merecimento. Sabe por quê? O perdão, ele precisa ser fruto de amor, de graça e de compaixão. A gente precisa lembrar diariamente e a gente precisa se abastecer diariamente do verdadeiro amor que temos e recebemos em Deus, da graça que nos foi concedida, de sua compaixão diária. Quando a gente está tão cheia desses frutos, a gente não vê outra opção que não o perdão. Então, o perdão é a resposta de um coração cheio de amor, da graça e de compaixão. O perdão não é uma condição ou uma resposta ao que o outro fez ou deixou de fazer, ou se arrependeu ou deixou de se arrepender. É fruto do nosso coração. É esse perdão que Jesus nos ensina. Muitas vezes a gente está tão olhando para a situação em si. Não, mas isso aqui não é justo. Não, mas isso aqui não é legal. Não, mas isso aqui foi demais. Não, mas ultrapassou. E que a gente esquece de olhar o quanto nós estamos abastecidas com o amor de Deus. Porque quando a gente está muito abastecida do amor de Deus, a gente lembra que a gente não merecia nada. A gente lembra o quanto que a gente é podre, o quanto que a gente é falha. Por isso que eu tenho levantado muito essa bandeira do autocuidado, entendendo que o autocuidado é a gente olhar para dentro. E quando a gente olha para dentro, a gente percebe, quando você se olha no espelho, você não percebe umas manchas, umas rugas. A gente percebe coisas que não estão tão bem assim. A gente olha para dentro, a gente consegue perceber e pede para Deus também sondar o nosso coração. A gente vai começar a enxergar aonde tem orgulho, aonde tem rancor, mágoa, mentira, porque a gente disfarça bem. A gente disfarça bem. É fácil se disfarçar de religiosa. É muito fácil. Se cuidar também é olhar para dentro e ver aquilo que está sujo, bagunçado e pedir para que o Senhor coloque em ordem. Muitas vezes não conseguimos perdoar porque confundimos perdão com reconciliação. Perdoar não significa necessariamente voltar a ter intimidade com a pessoa ou permitir que ela nos machuque de novo. Não é isso. Reconciliação é diferente. O que vai acontecer do episódio para frente é uma outra coisa, não é o perdão. Tem a ver com uma nova construção que precisa nascer, que é essa reconciliação. Que pode ou não ter essa intimidade com a pessoa novamente. Que pode, a partir de agora, talvez ter limites mais claros, limites estabelecidos. Outra coisa que nos impede de perdoar é porque tememos parecer fracas. Sabe por quê? O mundo diz que perdoar é passar pano. Como diz aqui no amazonês, é ser lesa. Mas na verdade é um ato de coragem. E mais que isso,
maturidade espiritual. E eu não estou dizendo que é fácil, minha irmã, mas às vezes o que mais dói é parecermos fracas, parecermos vulneráveis. E precisamos ter coragem para fazer e agradar o coração de Deus acima do nosso medo de ser fraca. Uma outra coisa que nos impede de liberar perdão é mantermos a ferida aberta. É porque ficamos alimentando pensamentos de mágoa. Você deixa viva a dor. Você todo dia visita a sua dor. Você todo dia vai lá e relembra cada detalhe. Você todo dia vai lá e relembra tudo que foi, como que foi doloroso, como que você foi machucada, como que você deveria estar sendo tratada agora e não está, como que você deveria estar sendo reparada agora e não está, como você acredita que a pessoa deveria ter resolvido isso e não resolveu. E a gente fica mantendo a ferida aberta. Jesus nos ensina que o perdão não é apenas para o outro, é especialmente para nós mesmos. Quando não perdoamos, ficamos presa a uma corrente invisível que nos impede de seguir em frente. Efésios 4, 31 a 32 nos lembra: livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Aqui vai alguns passos que podemos cultivar no dia a dia. Ore pelo ofensor. Não precisa começar com orações longas. Às vezes só conseguimos dizer: Senhor, ajuda-me a perdoar. Ajuda-me a perdoar essa pessoa. Entregue a justiça nas mãos de Deus. Isso é ser mansa. Lembre-se que Ele é o justo juiz. Pare de ficar arquitetando, pensando como que você gostaria e desejaria se vingar dessa pessoa. Lembre-se que Ele é o juiz. Lembre-se do quanto você já foi perdoada. Quando lembramos da graça que recebemos, fica mais fácil oferecer graça também. Escolha perdoar antes de sentir vontade. Perdão é decisão e os sentimentos vão se alinhando depois. Pense em algo ou alguém que ainda prende o seu coração. Talvez seja uma palavra dura, uma injustiça, uma traição. Hoje você pode escolher não carregar isso mais. Coloque o nome dessa pessoa ou a situação diante de Deus e diga: Senhor, eu escolho perdoar. Cuida de mim dessa história. Refaz a minha história, Senhor. Reconstrói meus pensamentos. Direciona a minha mente para aquilo que Tu queres para a minha vida, para os Teus objetivos, Senhor. Me ajude a não ficar voltando a essa dor. O perdão não apaga a memória, mas ele cura a ferida para que ela não seja mais uma fonte de dor. E com Jesus, ela pode ainda mais se tornar uma fonte de amor. Jesus é o maior exemplo de perdão que podemos seguir. E assim como Ele nos perdoa diariamente, podemos viver livres para perdoar e amar de forma mais leve. Se este episódio falou com você, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Vamos espalhar mais liberdade e menos peso no coração. Deus abençoe sua vida.